coração rasgado, até porque a Bíblia diz, rasguem o coração e não as vestes, e se derramem na minha presença. É assim que a gente tem que viver, se derramando na presença de Deus, e dessa forma seremos sempre em tudo muito, muito abençoados. Então, como eu disse, uma fé viva te trouxe aqui. Então nós devemos fazer valer a fé que nos moveu. E então, falar com Deus e aproveitar ao máximo, como diz a Bíblia. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vamos remir o tempo, agarrar com a força da nossa vida toda oportunidade que o Senhor tem nos dado de produzirmos frutos. Oh, meu Deus, como é bom estar aqui. Eu me sinto honrada, privilegiada em estar na tua casa e seguir os seus passos, em viver com propósito. Que maravilha, Senhor, poder olhar para o futuro e sorrir para Ele. Saber a semente que está sendo jogada, lançada no solo e dormir em paz. Porque uma vez que plantamos, o solo se encarregará. Isso é forte, Pai. E se eu estou semeando uma boa semente, por que me preocupar? Sei que estou te buscando. Se estou atenta às intenções e motivações do meu coração, então que boa semeadura. Fazer o que é certo, com a motivação e a intenção certas. Maravilhoso. E eu acredito que aqui tem um povo que tem vivido desta maneira. Tem um propósito firme, não abre mão dele. Está sorrindo para o futuro, porque está tão seguro. Ah, eu sei que semente tenho plantado no solo da minha vida. Ah, sim, eu acredito em Deus. Ah, sim, eu acredito na palavra. E se eu acredito nela, e eu acredito, então, sei que todo aquele que te busca em espírito e em verdade é honrado em tudo. Ó Deus, grande ano até agora. Se fechasse agora, o que eu mais tenho ouvido já teria sido o melhor ano da vida, na minha vida, na vida de tantos. E ainda temos meses para viver a sua glória e terminar 2018, se o Senhor não voltar, com um megafone, dizendo aos quatro cantos, este foi o melhor ano da minha vida até então, porque é assim a nossa vida e nunca vai mudar. Um ano é melhor do que o outro, uma construção maior. Nós sempre vencemos. Nós tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Nós sabemos que em tudo somos mais que vencedores. E é por isso que nós não nos curvamos nunca. Por que se curvar? Sabendo que sempre vamos vencer. Nós sabemos que estamos no caminho certo, buscando o Senhor, fazendo o que nos mandou fazer. E então, nós estamos tão seguros quanto a vitória. Ah, Deus, como é bom! O crente vitorioso. O crente vitorioso é aquele que tem uma aliança com o Senhor. E esse sempre tem a convicção: eu sempre venço. Eu sempre venço. Eu prevaleço. Eu sempre venço. Obrigada, Jesus, porque com o Senhor nós sempre vencemos. Eu me sinto tão abençoada em estar aqui, em ter esse povo, um povo determinado, resiliente, forte, destemido, que nada barra, nada é capaz de parar. O mundo faz o que é fácil, por isso é fraco. Nós não fazemos o que é fácil, nós fazemos o que é preciso, por isso somos tão fortes. Obrigada, Deus. Nada nos para. Não tem problemas, não tem doença, não tem acontecimentos desagradáveis. Nada tem esse poder.
Porque nós sabemos que somos mais fortes que tudo isso. E foi nos dado o poder de dominar e jamais sermos dominados. A única coisa que nos domina é a tua palavra. E a única coisa que nos faz cair de joelhos é o teu nome. Diante do Senhor nos curvamos, mas diante do problema, diante do diabo, diante das tempestades ou das adversidades, não, nós não nos curvamos. Ninguém nunca vai nos ver prostrados, curvados, diante de nada, mas só diante do Senhor. Diante do Senhor nos curvamos, porque do Senhor vem a vitória. Obrigada, Senhor, porque o nosso olhar não está na direita, nem à esquerda, nem atrás, no passado, mas o nosso olhar está nas coisas do alto. A tua palavra diz que tem muitos embaraços, mas nós não nos prendemos a nenhum e não tememos nada. Até porque em toda a Bíblia o Senhor diz: não temas porque sou contigo. Não temas porque estou com você. Não temas, não temas. Nós não tememos mesmo e aprendemos isso com o Senhor. Enfrentamos o que for preciso sem temor. Nós confiamos na tua mão, nas tuas mãos sobre nós. Nós confiamos no sacrifício da cruz. Nós confiamos no teu amor por nós. Obrigada, Jesus. Eu estou tão feliz. Ontem estivemos aqui, que dia maravilhoso, mas já é passado. Não vivemos da sabedoria do passado, mas de uma sabedoria fresca. Nós não queremos apenas a unção de ontem, porque ela não é capaz de nos sustentar hoje, mas a unção de hoje. E nós viemos aqui buscar a unção para esse dia, que vai nos manter o pão de cada dia, o que vai nos alimentar, o maná. O maná não pode ser guardado para o dia seguinte. O maná tem que ser fresco, comido fresco, tem que ser do dia. Obrigada, Senhor, por entender todas as coisas e te buscar em primeiro lugar, porque todo aquele que tem praticado esta lei tem desfrutado de todos os benefícios da fé. Obrigada pela vida, pela força, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por todas as oportunidades, por essa. Obrigada por tudo que tem feito por nós. Obrigada, meu Deus. Obrigada por essa oportunidade maravilhosa. Eu te honro por estar aqui plantando uma boa semente que vai trazer uma boa colheita. Eu te honro por essas pessoas corajosas. Uma segunda-feira chuvosa, fria, é um desafio. E elas venceram tudo, enfrentaram tudo, para deixar claro: a minha honra eu dou ao Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor, meu Pai. Eu te amo muito. Eu repreendo todas as forças do mal, setas demoníacas, todos os dardos demoníacos. Eu repreendo laços e armadilhas contra nós, tudo que se levantou para atrapalhar, para roubar o trabalho, roubar mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. Tem misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre a igreja. Passa do teu sangue sobre todo o ministério. Passa do teu sangue sobre o nosso povo em todo lugar. Passa do teu sangue sobre os templos. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Passa do teu sangue aqui. Assuma o controle do trabalho e se manifesta com poder. Fala aos nossos corações. Manifesta o teu poder. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Sem o Senhor não tem vida. Não tem nada. Mas quando nós realmente servimos o Senhor e não uma religião, quando nós andamos com o Senhor, temos aliança, estamos aliançados com o Senhor, coisa é diferente. Nós não somos incircuncisos, mas Senhor, mas sim temos o nosso coração circuncidado. Obrigada, obrigada. Assuma o controle do trabalho. Eu dedico toda a honra e toda a glória ao Senhor e peço que assuma o controle dele e fala conosco.
eu não tenho competência para estar aqui, eu dependo totalmente do Senhor e peço que seja conosco, porque se o Senhor não for, não tem sentido. Seja com cada um e que a palavra entre de forma revelada e transforme radicalmente cada pessoa. Te amamos muito. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor e eu serei altamente favorecido, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Falem comigo, resultados não são acidentes. Resultados são provocados. As coisas não acontecem por acaso. Do nada. Não. Nós provocamos resultados na nossa vida. Um determinado tipo de resultado. Nós provocamos. Eu já falei nesse altar que nós não somos aquilo que nós achamos que somos ou que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos o nosso resultado. Jesus falou que pelo fruto você conhece a árvore. O fruto são nossas ações, as decisões, as atitudes que nós tomamos na vida. E nós temos frutificado que nós vamos para uma árvore, nós sabemos, olhando para uma árvore, que tipo de fruto ela vai dar. Mas aí nós provamos desse fruto, é quando nós sabemos se esse fruto é bom ou não, porque ela pode produzir fruto e o fruto não dá para comer. Ela pode produzir frutos podres, que é impossível você comer. Nós estamos falando bastante de sabedoria e eu lutei para lembrar de vários assuntos que nós tratamos nesse altar, para refrescar um pouco a nossa memória, porque nós estamos aqui sendo conduzidos pelo Espírito Santo a construir uma boa vida à luz da palavra de Deus. E todos os dias nós recebemos a oportunidade, cada dia é uma nova oportunidade. O que nós fazemos com cada oportunidade que Deus nos dá? Isso é muito importante. Porque o que a gente faz continuamente é o que a gente se torna. O que você usa o seu tempo. Você usa o seu tempo para fazer o quê? Você é produto disso que você usa o seu tempo. Isso nunca vai mudar. Então, é por isso que a gente precisa investir tempo em entender qual o nosso propósito, onde devemos estar e o que é certo fazer. E fazer, sabe? A Bíblia diz em Tiago, eu tenho lido bastante isso aqui, eu vou ler de novo, vou ler hoje na Almeida e pegar um ponto ou outro na NVI. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato, ou que demonstre pelo seu bom procedimento, as suas obras em mansidão de sabedoria ou com humildade que provém da sabedoria. Você mostra. Se é sábio, se é inteligente, você vai mostrar através das suas obras. Como você faz, o que você fala, os passos que você dá, as escolhas que você faz. Você anda em humildade ou em arrogância? Nós precisamos ver isso. Porque o nosso coração pode nos enganar. Como diz a Bíblia, a arrogância do seu coração te enganou. Por quê? Porque a arrogância normalmente é como um mau hálito. Quem tem não sabe. Não percebe.
Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, o que é um sentimento faccioso? Que incita movimentos contra a autoridade estabelecida, característica de quem possui como atividade ou ocupação algo que esteja relacionado com a subversão, disse do que ou de quem possui essência partidária, que é parcial, indivíduo possuidor dessa característica, revoltoso ou subversivo, injusto, parcial. Então, está aqui. Se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, em vosso coração não vos glorieis. Isso é loucura. Não acha que isso é vantagem? Aí você vai dizer, alguém acharia isso? Muita gente. Nem mintais contra a verdade. Quer dizer, não adianta fingir que está tudo certo tendo um sentimento desse no coração, porque isso é mentir para a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Quem vive dessa maneira, vive como o mundo vive, e esse espírito é um espírito terreno, animal e diabólico. Porque onde há inveja, espírito faccioso, ou como diz aqui, ambição egoísta, quer dizer, o que importa é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, tudo tem a ver comigo. Está aqui. Aí há perturbação e toda obra perversa. Há muitos males, não tem como sair alguma coisa boa daqui. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Então, quando uma das características de uma pessoa que é sábia, ela não é maliciosa. Depois, é pacífica. Ela é uma pacificadora. Ela busca a paz. Ela é moderada, quer dizer, equilibrada, disciplinada. Não há extremos. Porque o diabo está nos excessos, então ela ela não vive nesses excessos. Tratável. Ou, como está aqui, compreensiva. Cheia de misericórdia, porque sabe, a misericórdia é um dom. E hoje eu tenho misericórdia de você, amanhã você tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que se eu tenho misericórdia de você, eu vou semear essa semente e eu vou atrair isso para a minha vida, porque a Bíblia diz que felizes, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão encontrar misericórdia. Toda pessoa que é misericordiosa encontra misericórdia. E de bons frutos, que é o que nós estamos falando. Se eu tenho a sabedoria do alto, eu produzo bons frutos. Os frutos que eu vou produzir são frutos excelentes. Eu produzo frutos e bons frutos. Não apenas produzo frutos, eu produzo frutos e bons frutos. Sem parcialidade. Que maravilha. Querido, o verdadeiro cristão, aquele que tem a sabedoria do alto, ele não é parcial. As decisões dele não são em cima nem da carne, nem da afeição, nem do achismo, mas do que é certo, do que é justo. E sem hipocrisia. A sabedoria do alto não é hipócrita. Quem pratica a sabedoria do alto, quem tem a sabedoria do alto, não é hipócrita. Hipocrisia, falsidade, mentiras. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. Se eu digo, não, eu tenho frutos de justiça. Como é que eu vou ter fruto de justiça se eu não semeio a paz? É semeando a paz, Deus está na paz, não na divisão,
mas está na paz. Para os que exercitam a paz. Então, se eu semeio paz, se eu exercito paz, eu tenho fruto, eu estou produzindo fruto de justiça. Isso não é forte? Então, quando nós entendemos sobre sabedoria, e ontem, ainda no início, eu li muitos assuntos e falei tanto sobre sabedoria, mas uma atitude sábia, algumas, vamos lá. Nenhuma porta se fecha aonde existe honra. Se você começar a semear honra, as portas vão se abrir para você. Nenhuma porta se fecha onde tem honra. Onde existe honra. Então, semeie honra, e você vai colher honra, e as portas se abrirão. Se eu não honro a Deus, se eu não honro autoridades, se eu não honro lideranças, se eu não honro meus pais, se eu não honro o cônjuge, se eu não honro aqueles que me ajudaram, se eu não honro quem merece honra, como é que portas de honra vão abrir para a minha vida? Isso é sábio. Honrar. O que você respeita, virá a você. O que você respeita, vai vir para você. O que você não respeita, vai sair de você. Ou seja, eu fiz um culto aqui falando exatamente isso. Que o que você despreza, você vai perder. Essa é uma lei da vida. Tudo que você despreza, você vai perder. Você não honra. Você não honra o que está nas suas mãos? Por que Deus vai te dar mais? Eu vejo que tem pessoas que não honram. Elas não honram, elas não sabem o que é honra. Elas não entendem isso. Mas nós já falamos bastante aqui também sobre perguntas. Eu preciso aprender a fazer perguntas. A qualidade da minha pergunta vai determinar a qualidade do meu futuro. Eu preciso fazer perguntas para mim. Perguntas para mim. Eu preciso fazer as perguntas certas e eu vou ter as respostas certas. Eu preciso chegar, estar diante de Deus e fazer as perguntas certas para a minha vida. Eu acabei de dizer. Resultados não são acidentes. Eles são provocados. Sendo assim, não adianta eu ficar ali, eu não sei por que esse resultado, eu não sei por quê. Pergunte, eu tenho priorizado a Deus? Eu tenho honrado a Deus? Eu tenho honrado o que Ele tem colocado no meu caminho? Eu tenho dado ouvidos à palavra de Deus? Eu tenho passado por cima do que Deus tem me pedido? Sabe, o que você ouve é muito importante, mas não é tão importante quanto o que você lembra. Você lembra do quê? Do que nós lembramos? O que você lembra é mais importante. O que você lembra? Até porque aqui nesse altar, por exemplo, eu entendo muito bem, que eu tenho entendimento de que mais do que ser ouvida, eu preciso ser entendida. Porque quando você entende, você lembra. Ouvir, nós estamos ouvindo. Estamos escutando barulhos, estamos ouvindo muitas coisas. Mas o que eu estou lembrando? O que eu estou entendendo? O que eu lembro é o que eu entendo. Se eu entendo, eu vou lembrar. Se eu entendo, eu vou lembrar. E será que nós temos
lembrado daquilo que Deus tem falado conosco, porque nós temos entendido o que Deus tem falado conosco. Eu acredito que o hábito pode ser um dom divino. Deus pode usar dos hábitos. E até porque tudo que você faz 2 vezes se torna mais fácil. 5 vezes se torna ainda mais fácil. Então, quando nós entendemos, o que nós fazemos? Nós fazemos. Nós fazemos aquilo. E quanto mais nós fazemos, mais abençoados. Se eu estou fazendo a coisa certa. Então, por exemplo, em Lucas 4,17 diz, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, diga comigo, como era seu costume. Como era seu hábito. Ele tinha um hábito de ir para a sinagoga. Jesus, ele tinha o hábito de ir para a igreja. E levantou-se para ler. Ele tinha o hábito, ele tinha o costume. Então isso era comum. Ele foi criado e ele adquiriu esse hábito de estar continuamente na sinagoga. Daniel, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Diga comigo, fez o que tinha um hábito de fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Era um hábito. No Salmo 119, 164 e 165 diz assim, vamos juntos, 7 vezes por dia eu te louvo. Por causa das tuas justas ordenanças, os que amam a tua lei, os que amam a tua palavra, os que amam, desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Por que algumas pessoas tropeçam? Porque não têm os hábitos certos. Por que algumas pessoas tropeçam? Porque não amam a lei do Senhor. Consequentemente, não têm paz e tropeçam. Então, Jesus tinha um hábito de estar na sinagoga. Daniel tinha um hábito de orar. Davi tinha um hábito de orar. Daniel orava 3 vezes. Davi orava 7 vezes. Se eu posso ver o que você faz diariamente, eu posso prever o seu futuro. Se eu puder ver o que você faz diariamente, eu tenho como profetizar o seu futuro. Como eu falei ontem, dá para profetizar o futuro de uma pessoa olhando onde tem orgulho, depois do orgulho vem o quê? A queda, a desgraça. E depois da humildade vem o quê? A honra. A honra. Então, pelos hábitos de uma pessoa, pelos costumes dela, dá para prever o futuro dela. Então, tudo isso é sabedoria. Entender como devo fazer, onde devo estar, que hábitos devo manter na minha vida e que hábitos devo cortar da minha vida. Eu preciso viver com a sabedoria, praticando a sabedoria do alto, não a sabedoria desse mundo, que não está nem aí para remir o tempo, desperdiça o tempo e não presta atenção nas sementes que estão semeando no solo da vida. Muitos dizem que creem em Deus e creem na palavra, mas a verdade é que eu não sei se realmente acreditam em Deus e na palavra, porque se realmente eu acredito em Deus, eu acredito na sua palavra. Então, como eu posso simplesmente fazer o contrário do que ela manda? Será que eu acho que eu vou chegar onde? O que vai acontecer?
Eu preciso crer no que diz a Bíblia. E assim, a fé é a única maneira de você ter segurança do favor divino. Eu não vou desfrutar do favor de Deus de uma outra maneira. Senão, se eu não crer, eu preciso crer no que eu estou lendo, no que eu estou aprendendo. Por isso que eu tenho que prestar atenção no que eu estou deixando entrar. Porque o que entra em mim, o que entra em você, determina o que vai sair. Não vai sair nada diferente daquilo que eu estou deixando entrar. O que eu tenho deixado entrar? Por isso que tudo isso é sabedoria. Porque o que eu deixo entrar é o que vai sair. E o que eu quero que saia de mim? Se eu não quero que algo ruim saia de mim, eu não posso deixar algo ruim entrar. A Bíblia diz que eu sou a luz do mundo. E como é que a gente faz as trevas saírem de um lugar? Se eu apagar todas as luzes, aqui vai ficar escuro, mas se eu acender, fica tudo claro. Então, nós ligamos a luz. A luz força a saída das trevas. Não tem outra maneira. Não tem. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Exatamente isso. Se há trevas, a única forma das trevas saírem através da luz. E para isso eu preciso ser essa luz. E se eu me envolver com as coisas certas, eu vou me manter na direção certa. Senão, não. E sabedoria é a habilidade de ver a diferença. Nem tudo tem o mesmo valor. Eu tenho que entender o que tem valor, o que vale o meu tempo, o que vale a minha vida. E deixar entrar e me envolver com aquilo que realmente vale. Me encher da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela funciona como vitaminas que vão sendo liberadas. E à medida que eu ouço a palavra, eu passo a ter confiança. Ela contém confiança. Você vai ficando cada vez mais confiante. Quando a palavra entra em mim, entra em você, a nossa confiança no Senhor aumenta. E quanto mais confiança no Senhor, mais a vida da gente é abençoada. Que é o que nós queremos. Nós queremos uma vida abençoada. Fazer escolhas todos os dias. De que lado eu vou estar da vida? Com quem eu vou me relacionar? O que eu vou ouvir? O que eu vou deixar entrar? Para que direção vou seguir? Queridos, é impossível você ter uma relação correta com o enganador. Então, assim, quando cruzar um enganador no seu caminho, lembre de uma coisa, não tente, é perder energia. É jogar o seu tempo fora. Estuda sabedoria. Porque nós temos que saber quando uma coisa chega na nossa vida só para sugar a nossa energia. A sabedoria de Deus não tem nada a ver com a sabedoria desse mundo, essa sabedoria cultivada. É algo que você recebe de Deus. Não tem a ver com nível intelectual. Não estou falando de sabedoria cultivada, porque tem muita gente com a cabeça enorme, cheia de informação, mas atrofiada no coração. O coração não foi circuncidado, sem visão nenhuma de Deus. Sem nenhuma visão de Deus.
Por isso que o Espírito Santo tem lutado tanto para nos mostrar sobre sabedoria. Como nós devemos viver a nossa vida. Como conduzir a nossa vida. O maior objetivo da sabedoria não é o conhecimento, mas a ação. Como eu li agora para você. Mostre pelo seu bom procedimento. É ação. Ação baseada na palavra. Na direção do Espírito Santo. Pessoas que são dirigidas pelo Espírito Santo. Os frutos que você dá para saber pelos frutos, pelas ações, pelo procedimento, que sabedoria está sendo praticada. Porque o que eu tenho feito com aquilo que eu tenho recebido? Porque muita gente, se você perguntar, ele vai dizer assim, eu sei, mas não é o que você sabe. A questão é o que você faz com o que você sabe. Saber, muita gente diz que sabe muita coisa, mas o que tem feito com o que sabe? No dia a dia, o que nós temos feito? É muito interessante, ontem termina o culto, normalmente eu recebo relatórios, os pastores mandam, às vezes mandam fotos, mandam um breve relatório de como foi o dia. Às vezes eu não consigo ler todos de uma vez, porque é muita coisa, mas um deles me chamou a atenção. Ele mandou fotos e ele usou uma expressão. E eu ainda hoje falei na reunião, que interessante, né? Na casa do ferreiro o espeto às vezes é de pau. Ele declarou que aquela seria a melhor, que a de ontem seria a melhor Santa Ceia da vida dele e da vida da igreja em que ele está à frente. E foi. E foi. E por que ele não viveu esse resultado antes? Porque ele não fez essa mesma declaração antes. Porque ele não agiu essa fé antes. Por quê? Por que ele não agiu? Porque você corre esse risco de até de saber dizer para os outros o que eles devem fazer e você não aplicar na sua própria vida. Achar que você talvez até não precise. Que na sua vida não há essa necessidade. É aí que as pessoas erram muito. A sabedoria de Deus produz humildade. Então, eu penso que ter a humildade para ouvir e para fazer aquilo que se eu digo para você fazer, isso tem que estar funcionando primeiro na minha vida. Porque eu tenho que estar fazendo. Eu não posso fazer como o mundo que vive na hipocrisia e fala tantas coisas, mas faz o contrário. Porque a sabedoria do mundo, o conhecimento desse mundo é por inchaço. As pessoas incham. Elas têm tantas informações, que elas estão inchadas. Mas muitas não sabem conduzir a própria vida. E nós corremos o risco, como eu ainda fiquei olhando e pensando, por que não vem fazendo uso dessa fé que é ensinada e que a própria pessoa ensina, mas muitas vezes não aplica a própria vida? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você pode falar para um filho, faça isso, e você achar, ser tão orgulhoso e não perceber. Meu filho precisa, o membro precisa, o meu obreiro precisa, eu não preciso. Sim, eu sou a que mais preciso.
E eu preciso. Eu preciso alimentar o meu espírito incansavelmente, todos os dias. Todos os dias. Eu preciso declarar, eu preciso me encher. Senão não é possível. Não é. E do que eu estou me enchendo? Tem uma historinha do cachorro, de 2 cachorros, um preto e um branco. E o homem colocava esses cachorros para brigar e aí, numa semana ele apostava no branco, o branco ganhava, na outra semana ele apostava no preto, o preto ganhava. E até que deu um tempo, o cachorro que ele apostava, ganhava. E aí, quando os cachorros estavam velhos, já doentes, não tinham mais como brigar, e alguém foi e perguntou para ele, bom, agora você não tem mais como trabalhar com esses cachorros, então só me conta uma coisa, como é que você sempre ganhou? Você apostava no branco, ele ganhava, apostava no preto, ele ganhava, como era isso? Ele falou, é simples. Na semana que eu decidi ia apostar no branco, eu deixava o preto sem comer. E na semana que eu ia apostar no preto, eu deixava o branco sem comer. Aí ele estava fraco, perdia para o outro. Então, moral da história. O que você alimenta é o que fica mais forte. Se você alimenta a sua carne, ela vai ser mais fortalecida. Se você alimenta o seu espírito, ele vai cada vez mais se fortalecer. O que você tem alimentado? Mais a sua carne? Você tem alimentado mais a sua carne ou mais o seu espírito? E você tem vivido pela sabedoria do alto ou pela sabedoria do mundo? Qual a sabedoria que você tem feito uso? Qual a voz que você tem ouvido? A voz da carne, a voz da afeição ou a voz da sabedoria? Quem você tem alimentado mais? Sua carne ou seu espírito? Quem? Aqui em 1 Samuel 17 diz assim, ó. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Quase 3 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos. Então, 67 quilos já. E 200 gramas. Seu escudeiro era à frente dele. Golias parou e gritou às tropas, às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu, um filisteu, e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu Saul, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Esse gigante caiu. Por que os gigantes tendem sempre a cair? Por causa disso aqui. Eles dependem da sabedoria humana, eles dependem da autossuficiência. Ele tinha tudo, mas era um incircunciso. Não tinha aliança com Deus. Não confiava em Deus, mas para que confiar em Deus? Eu confio em mim. Eu tenho 3 metros de altura. Estou todo protegido. Estou aqui todo garantido. Gente, sabe como foi a queda da Babilônia?
A Babilônia era considerada um império impossível de ser conquistado. No dia em que o Ciro Grande, o persa, estava ali para conquistar a Babilônia, eles deram uma festa. Dizem os historiadores que muitos subiam no muro e faziam zombarias deles. Por quê? A Babilônia é um gigante? Era um gigante. Quem pode conquistar a Babilônia? Eles tinham certeza que ninguém conquistaria a Babilônia. Mas é interessante que nós precisamos sempre dar crédito ao que diz a palavra de Deus, dê atenção à palavra, dê atenção à palavra. Uns 150 anos antes de Ciro Grande, o persa, nascer, nós encontramos Isaías 44, Isaías 45, falando tudo o que ia acontecer, tudo, que ele derrotaria a Babilônia e libertaria os judeus. Porque a Babilônia, você sabe, devastou com Jerusalém, com o templo, com tudo, e levou o povo cativo. A Bíblia fala, Isaías 44, por exemplo, que ele desviaria o Eufrates, o rio Eufrates, que os portões da cidade seriam deixados abertos e que o exército babilônico deixaria de lutar. Está tudo lá, você encontra. Só que a Babilônia, por confiar tanto na sua força, tanto, porque você sabe, às vezes você vigia a sua fraqueza e deixa passar algo que está representando a sua força. E é possível uma pessoa não ser derrotada pela fraqueza e ser derrotada pela força dela, porque ela se julga tão forte, ela se julga tão autossuficiente, que é onde ela acaba caindo. Entende o que eu estou falando? E o Ciro, um engenheiro, era um engenheiro de guerra, assim, inteligentíssimo, desviou o rio Eufrates. Ele teve uma tática de guerra assim que ninguém esperava, os babilônicos não esperavam isso. E de maneira que os soldados podiam andar com o rio na canela. E aí eles passaram, chegaram e não contavam, porque para eles estava tudo seguro. E ele foi lá e desviou o Eufrates. E passou por debaixo dos muros. Os muros, os portões ali não estavam trancados. E foi exatamente no dia em que Belsassar profanou os utensílios sagrados do templo que Nabucodonosor tinha levado. E viu a mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, quer dizer, seu reino foi pesado na balança e achado em falta. E que foi quando Daniel foi e falou isso com ele, falou com Belsassar, você foi um arrogante, não aprendeu com Nabucodonosor, que foi muito maior do que você, ser tão menor, não aprendeu com o maior, que o maior aprendeu a lição, e você não aprendeu com ele. E naquele dia em que ele estava lá, fazendo a sua festa para os nobres, aquele movimento todo, Ciro entrou, matou, conquistou a Babilônia e o Império Persa passou a prevalecer naqueles tempos. Foi o tempo do Império Persa. A Babilônia achava que ninguém entra aqui, mas entrou. Entrou. Havia uma autossuficiência, confiava em si mesmo, na sua força. Como o gigante Golias. Ele estava todo protegido. Mas tinha uma brechinha
que não estava. Tinha uma brechinha. E onde que ficava essa brecha? Que é na testa. Isso significa que muitos gigantes caem. E a gente tem a Bíblia lotada de reis que chegaram no topo e caíram por causa dessas brechas que atingem a mente. O diabo vem e toma a mente da pessoa. E a pessoa começa a fazer uso não da sabedoria do alto, mas da sabedoria do mundo, da autossuficiência. A maioria das pessoas, dos crentes que eu conheço, não fracassaram no problema, fracassaram no tempo da bênção. Fracassaram no melhor momento da vida. No melhor momento. Tem reis, na palavra de Deus, que no momento que estavam assim, no auge, a autossuficiência. Quando eram gigantes, foram depender da sabedoria humana, da força, do dinheiro, do poder, da conquista, das suas conquistas. Acabe, você vê que nós temos que depender de Deus. Acabe tinha recebido uma mensagem do homem de Deus que ele ia para uma guerra, mas ele ia morrer. Pois ele se disfarçou, colocou a armadura mais violenta que ele tinha, a Bíblia diz isso, está escrito, disfarçado, não tinha como alguém saber que Acabe estava na guerra, colocou uma armadura que não tinha como passar vento, inexplicavelmente, porque a palavra do Senhor tinha sido liberada, uma flecha foi atirada e uma brecha tão pequena na armadura dele, a flecha foi, entrou naquela brechinha e matou o Acabe. O Acabe acabou com o profeta, não aconteceu nada disso, e se muniu, confiando na armadura, confiando no disfarce. Mas quem pode enfrentar a Deus? Quem pode enfrentar Deus? Ninguém pode enfrentar Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso. As pessoas confiam em muitas coisas. Se existe ciência, é porque veio de Deus. Se alguém nesse mundo sabe fazer alguma coisa, é porque aprendeu, recebeu, foi dado por Deus. E se eu não dependo daquilo que realmente tem o poder de me sustentar, tudo que eu coloco a minha confiança é sabedoria humana e ela vai fracassar. E é o que a gente vê aqui, na palavra de Deus. Muitos confiaram naquilo que era a sua proteção, a sua força, a sua habilidade. Mas Golias, o gigante Golias, como eu li para você, carregava peso. Tanto peso. Se muniu de tantas coisas, colocou peso demais. Confiou em tantas coisas. Mas não confiava em Deus. E exatamente onde ele nunca imaginou, ele estava pedindo um homem para lutar com ele. Ele tinha tanta segurança que não tinha ninguém melhor do que ele. E que coisa forte. O menino Davi
enfrentou Golias, usando uma arma que o Golias não contava. Isso para mim é muito forte, porque Deus usa a vida daquele que faz uso da sabedoria de Deus, que depende de Deus, e dá a essa pessoa armas que o inimigo despreza. As armas que o povo de Deus recebe de Deus são desprezadas pelos que caminham pela sabedoria desse mundo, pela visão desse mundo, como eu li ontem. E falei tanto sobre esse assunto ontem. Tratam como coisa menor. Tanto que quando Davi aproximou, ele começou, que é isso? Que era quase uma humilhação para ele. É esse homem que vai lutar comigo? Você está achando que eu sou um cão? Você vem com um pau contra mim? Que é isso? Que é isso aí que vocês botaram para lutar comigo? Por quê? Porque ele se julgava. Eu sou um gigante. Eu fui treinado desde os 5 anos de idade. Eu tenho força, eu tenho poder. Eu estou armado até os dentes. Eu tenho tudo que é preciso para vencer uma guerra. Mas não tinha o principal, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a aliança com Deus. Você está entendendo? E aí veio um menino com aliança com Deus e falou: quem é esse incircunciso? É assim que você tem que olhar para aqueles que só confiam na sua própria força. E muitas vezes, exatamente por confiarem tanto na sua própria força, que quebram a cara. Você não vê aí no mundo, tem um tal de, eu confio no meu taco. Isso. Confia não. Confia no taco. Confia no seu taco. Eu posso ver o gigante Golias, eu confio na minha experiência de guerra, na minha armadura, na minha lança. Eu confio em tudo que eu tenho aqui. Aí veio o menino. O que é isso que vocês mandaram para mim? Era um menino que dependia de Deus, a sabedoria de Deus, usando uma arma que ele tratou como... E é assim que a gente vence o diabo e vence todas as coisas que cruzam o nosso caminho. Com armas que o mundo olha e diz assim, isso aí... Pá! Show! Muito bom! Por isso nós temos que usar as armas certas, que é a fé, a sabedoria de Deus na nossa vida. Porque assim, você não vai vencer Satanás sendo usado por ele. Você não vence o ódio com mais ódio. E você não vence alguém tendo o mesmo espírito desse alguém. Então, tem que ter diferença na sua vida. Tem que ter uma diferença. As pessoas precisam ver que há diferença. O próprio Davi, ele já chegou ali dizendo, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, a minha visão é diferente, o meu comportamento é diferente, as minhas armas são diferentes. A minha forma de lutar é diferente. Eu vou contra você diferente de como você tem vindo contra mim. E eu li para você aqui que Saul e o exército de Israel estavam apavorados, tremendo de medo. Porque hoje eu vou mostrar isso para você. Esses são crentes que ficam no meio do caminho. Mas nós temos que ser, precisamos ter o mesmo espírito de Davi, e nós temos o mesmo espírito de Davi, de enfrentar as coisas como Davi enfrentou. Porque assim,
Golias dependia de tudo que ele tinha. E ele tinha muito. Na verdade, humanamente, ele tinha muito. Mas Davi, humanamente, era o fraco. Era o que não tinha possibilidade nenhuma. Mas ele tinha com ele aquilo que realmente fortalece e nos leva a derrotar todas as forças do mal. E que coisa maravilhosa, né? Golias deu reputação a Davi. Porque é exatamente assim. Quando nós vencemos o nosso inimigo, nós passamos de fase, e tem gente que, infelizmente, nunca muda de fase, porque nunca vence o inimigo. O inimigo está lá. Estão sempre lutando, entra ano, sai ano. Lutando contra o mesmo gigante até hoje. Quantas vezes eu encontrei gente que entrava ano, saía ano, e estava lá a pessoa. Nunca mudava de fase, nunca vencia o problema que estava ali, aquele gigante que estava na vida, estava ali o tempo todo. Sempre no mesmo lugar. Tanto que há 40 dias, Golias estava indo lá e afrontando Deus, e afrontando o povo de Israel, e o problema estava lá. Por quê? Porque Saul e o exército de Israel, e por que o exército também era um exército covarde? Porque o líder era covarde. Passou esse espírito para todo o exército. E aquilo não mudava. Davi chegou com outro espírito, uma confiança viva. Saíram daquilo. Saíram daquela situação. E ele tirou todo o país daquela situação. E aí, o que acontece quando você vence um inimigo, ainda mais como Davi venceu Golias? Você vai ser conhecido pelo inimigo que você venceu. Você sempre vai ser conhecido pelo inimigo que você venceu. Davi é aquele que derrubou Golias. Quem não sabe disso? Aqui na igreja e no mundo inteiro, todo mundo sabe do menino que venceu o Golias. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Não tem uma pessoa na face da terra que não conhece essa história. Agora, tem o contrário. Você também será conhecido pelo inimigo que te venceu. Quando você fala, se eu falar de Sansão, você falar de Sansão, você lembra de quem? Quando você fala de Golias, você lembra de quem? E quando fala de Sansão, lembra de quem? Não está associado? Associado à imagem. Davi venceu Golias. Dalila venceu Sansão. Com as armas. Porque é isso aí, o inimigo que te venceu vai se associar, vai se associar à sua vida. Você vai estar ligado a ele. Por isso, meus queridos, que nós não podemos ter misericórdia do adversário, do diabo, daquilo que ele coloca no nosso caminho. Seja lá o que for, nós não podemos deixar os Golias da vida, as Dalilas da vida, nos vencer. Nós precisamos derrubar os Golias, derrubar os gigantes. Até porque você tem que lembrar que os gigantes estão sempre confiando em si mesmos. E você tem que ir sempre confiando em Deus. Eles usam uma arma. As armas que eles usam são diferentes daqueles, das armas que pessoas como Davi
aqueles que dependem de Deus usam. São outras armas. É a fé. É um espírito determinado, não foge, como Saul e o exército de Israel estavam lá fugindo. Depois que Davi se tornou um herói nacional, aí ele entrou num processo de treinamento. Deus foi treiná-lo no deserto. E daí para diante a história de Davi é muito forte, porque ele passou anos da vida dele, a partir dali, fugindo de um rei ciumento e inseguro, que era Saul, que quando teve a oportunidade de fazer a coisa certa, não fez. Mas não se conformou com a notoriedade, com a reputação de herói nacional do Davi. Não suportou. Mas aquilo foi muito importante. É outra coisa que a gente tem que aprender. Ali, ele desenvolveu a liderança dele. E nós vemos que ele formou um exército, o maior de todos. Quando se fala dos valentes de Davi, nenhum valente em toda a história, nenhum, foi maior do que os de Davi, os chamados valentes de Davi. E é muito interessante, porque eu vou ler aqui para você, como é que pode, né? Olha isso aqui. 1 Samuel 22, 1 e 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, ou, como diz na Almeida, em aperto, endividados, descontentes, ou como diz aqui na Almeida, com espírito desgostoso. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. E como é que estava o espírito desses homens? Endividados, descontentes, em aperto, ou como está aqui na Almeida, homens com um espírito desgostoso. Esses homens foram até Davi. Dessa maneira. Esse era o espírito deles. Minha gente, Davi sozinho. 400 homens com esse espírito aqui, ó. Ele transferiu o espírito que estava nele para aqueles homens, mas aqueles homens não conseguiram contagiá-lo com aquele espírito negativo. O que estava dentro dele era algo tão forte. Fala o que está dentro de mim. Então, o que você lembra que você tem ouvido, o que você tem entendido, o que entrou, o que está dentro de você. Queridos, o que está dentro de mim, nada pode arrancar. Nada. Se eu não puder contagiar você, você não consegue me contagiar. Se eu não conseguir colocar o que está dentro de mim em você, acredite, o que está em você não passa para mim. Por quê? Porque eu tenho convicção. Porque eu realmente acredito. Eu realmente acredito no que eu prego, no Deus que eu prego, no que eu leio, no que eu faço. Eu não tenho dúvida. Na caminhada, você vai receber muitas opiniões. Mas quando algo está dentro de você, nada interfere aqui fora. Quando algo está dentro de você. Quando o que tem que estar,
o seu propósito, o seu chamado, quem você é, onde deve estar, o que deve fazer, não importa o que acontece aqui, não vai te afetar. 400 homens decadentes. Tem uma, eu não sei se é na mensagem, que fala que era a escória. O que estava dentro de Davi. Ele sabia onde ele devia estar, como viver, ele tinha identidade, ele sabia o que Deus tinha com ele, o que ele tinha que manter, para onde olhar, o que fazer. 400 homens decadentes, com o espírito lá embaixo, chegaram até ele. Pois ele lançou o espírito dele sobre aqueles homens. E a Bíblia diz que a terra tremia diante deles. A Bíblia diz que seus rostos eram como rostos de leões. Como? Quem assistiu A Sombra e a Escuridão? Levanta a mão para mim. Quem lembra desse filme? Gente, só isso? Então depois você puxa lá. Assista A Sombra e a Escuridão. É uma história real. Então quem assistiu, levanta para mim a mão, para eu lembrar. Isso, ok. A Sombra e a Escuridão. Eu quero que você, eu faço questão, pedi até para os pastores fazerem isso. Puxa um trailerzinho ali e coisa, e para a tela na cara daqueles leões. O olho daqueles leões. Ali você descobre o que é leão. Comedores, devoradores de homens. Ali você entende o que significa a cara de um leão. E os valentes de Davi, os seus rostos, os homens que chegaram com um espírito desgostoso, decadente, a esses homens foram transformados, o espírito deles foi transformado de tal maneira que seus rostos eram como rostos de leões. Agora, você acha que isso era só para os valentes de Davi? Se os rostos dos valentes de Davi eram como rostos de leões, por que o de Davi era como o rosto de leão? Porque esses homens foram influenciados por quem? E Davi não pegou nada deles. Nada. Eles chegaram no chão. E o espírito que estava em Davi, a fé, a sabedoria, a visão de vida, ele transferiu para aqueles homens. Ele transferiu. E aqui em 1 Crônicas, e dos gaditas, 12:8, se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com rodela e lança, vamos juntos, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros, como corças sobre os montes. Isso não te impacta? Rosto de leão e ligeiro como corça. Não é aquela coisa, aquele carretão. Aquele olhar de mimimi. Eu acho a minha doença, o diabo, a vida, oh vida. De novo. E seus rostos, bem forte, e seus rostos, era como rostos de leões. E eles eram ligeiros, como corça sobre os montes.
Amém? Para o Senhor. Isso que eu não peguei números, que diz que esse povo é como? Esse povo é como? Que não se deita? Que não se deita? Enquanto não devora a sua presa. Então, de novo, o que está escrito lá? Esse povo é como leão. É como um leão que não se deita enquanto não devora a sua presa. E o que isso quer dizer? Esse povo não descansa enquanto não vence a guerra. Esse é o espírito. Esse é o espírito, rosto de leão. Vai ver os leões da sombra e escuridão. Olha para aquele leão, você vai para o espelho e vê. É isso aqui, capeta. Olha para ele. Esse olharzinho caído, não. Endireita o olhar. Olhar de leão. Você está achando que leão baixa o olho? E por que você baixa muitas vezes? Não. Diga, eu sou comparado com o leão. Não uma nem duas vezes. Eu sou comparado como leão. Sim, diga, eu sou comparado com o leão. Deus me compara com o leão. Eles tinham, seus rostos eram como rostos de leões. Agora, se você tem uma vaga lembrança de um rosto de um leão, e a Bíblia diz que os valentes de Davi, seus rostos eram como rostos de leões, não dá para aceitar um outro comportamento, um outro espírito na vida. Se a Bíblia nos compara com um leão que não se deita enquanto não devora a sua presa. Então não está falando de um povo como Saul e o exército de Israel fugindo. Olha isso aqui, ó. 1 Crônicas 12, 14. E todos esses de Gade eram chefes de exército. Vamos juntos. E o menor valia por 100. E o maior enfrentava 1000. Querido, o menor do exército dele fazia o trabalho de 100 homens. E o maior fazia o trabalho de 1000. De onde veio isso? De Deus. Da unção que estava em Davi. Ele transferiu para eles. E se o exército dele, esses homens que chegaram dessa maneira, desgostosos, foram transformados dessa maneira, porque Davi era assim. Ele tinha esse espírito na vida dele. Uma habilidade, uma capacidade. Então vem cá. O menor valia por 100. Como é que nós vamos aceitar estar atrás dos mundanos? Como? Como é que um crente pode aceitar menos? Se o menor valia por 100, e o maior enfrentava 1000. Mas porque eles foram treinados pelo homem que tinha uma aliança com Deus. O homem que tinha uma aliança com Deus. Ele foi treinado por um homem que tinha um espírito diferente, porque Saul, que já tinha um espírito covarde, ciumento, inseguro, o exército dele não era como o de Davi. O exército dele era muito, muito maior do que o de Davi. Mas o de Davi valia muito mais, porque um só homem treinado por ele, o menor fazia o trabalho de 100 e o maior fazia o trabalho de 1000. Está entrando? Isso não te impacta?
Porque isso é muito forte. Nós temos a unção de Davi para caçar e derrotar gigantes. Nós temos esse poder na nossa vida. Agora, olha isso aqui, ó. Eu li para você. Saul com o exército, atônitos, desesperados, fugindo. Davi não. Olha isso aqui. Alguns dos valentes de Davi. Samuel 23. 2 Samuel 23, 8. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um tacmonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. O maior valia por? Quantos esse aqui sozinho matou? Depois dele, Eleazar, filho de Aioíta Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram em Paz-damim para a batalha. Os israelitas, quem eram os israelitas? Quem eram? O povo? Quem eram os israelitas, gente? O povo de Deus. O que eles fizeram? Recuaram. Mas lá tinha um crente diferente. Mas ele, quem ele? Eleazar. Manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu grande vitória a Israel naquele dia e o exército voltou para onde Eleazar estava. Para quê, gente? Para saquear os mortos. Que tipo de crente nós somos? Que só volta quando tudo está pronto para saquear morto? Ou nós lutamos até a mão ficar dormente, a espada colar na mão, mas derrotamos o inimigo? Que tipo de crente nós somos? Vamos, fala sério aí dentro de você. Que tipo de crente você é? Nossa, apareceu um rugido agora, né? Foi bom esse, tá pronto, tá pronto. Vai enfrentar qualquer coisa. Tá pronto. Gente, mas esse é bom mesmo. Olha, essa turma não tem um rugido para mostrar para eles, não, hein? Aí, ó. O rosto de leão. Olha lá. O rosto de leão. Os rostos deles eram como de? Então tá aí. Você tá se vendo? Tá ou não, gente? Ela tremeu. Muito bom. Viu? Seu ronco é você tem. É assim. Bramando. Você vai bramar como um leão. O rosto é como de leão. Muda. Tem que mudar o espírito. Isso. Pode manter mesmo. Assim eles acostumam. Quando entrar em casa, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Então, aqui, ó. Muito bom. Eu estou falando do leão, ficou com medo agora do rugido. Mas é que esse rugido, eles não envergonharam a gente, não. Coisa mesmo boa agora. Aí, ó, depois dele, Eleazar, filho de Aioíta Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-damim para a batalha. Os israelitas recuaram. Os israelitas recuaram. Isso é para mostrar para você que a maioria dos crentes fazem isso aqui. Mas ele, diga mais ele. Isso. Manteve a sua posição. Diga, eu sou esse crente. Eu mantenho a minha posição.
e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército terminou, Eleazar. Vamos aqui saquear os mortos, te ajudar, hein, rapaz? Fortão você, hein? Ei, eu sou amigo do Eleazar. Coisa triste, que vergonha. Foram lá para saquear os mortos. Diga, eu não sou crente assim. Você não é, nem eu. Nós não somos. Já não aparece só para saquear morto, igual urubu, atrás da carniça. A gente faz o que tem que ser feito, nós não fugimos. Depois dele, olha esse aqui, Samá, filho de Agê, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Quem era o exército de Israel? Mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a. Era a plantação deles. Gente, tem gente que não tem capacidade de defender nem o que é dele. Ele plantou e ele não tem capacidade de defender nem a semeadura dele, nem a plantação dele. Ele defendeu aquela plantação e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe grande vitória, pois a plantação era de todos eles. O exército de Israel fugiu e só ele ficou para defender a plantação. Tem gente que não é capaz de defender a família, não é capaz de defender o seu patrimônio, não é capaz. O diabo vem e quer levar, o inimigo chega, vai, sai da frente, isso aí é tudo meu. Sim. Que coisa triste. Você tem que defender o que é seu. Diabo, você não vai levar o que é meu. Você não vai levar minha família, não vai levar meu patrimônio, não vai levar minha saúde. Você não vai. Você não vai. Ele ficou lá, enquanto todo mundo fugiu, entregou a plantação, ele não entregou. Eu não vou entregar o que é meu para o inimigo. Quer dizer, o que é nosso. Porque, na verdade, ele estava defendendo o que era de todo mundo. Abisai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com uma lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais famoso que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Você vê que havia diferença. Aqueles que agiam de forma totalmente diferenciada. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Capizel que realizou grandes feitos, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Aquele leão que você viu ali. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado, arrancou a lança desse egípcio gigante da mão dele e o matou. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela, com a própria arma dele, o matou. E quem eram esses homens? Homens com espírito desgostoso, depressivos, acabados. Mas quando estiveram com Davi, Davi transferiu aquele espírito para eles. E a Bíblia diz que a terra tremia diante deles. Que seus rostos eram como rostos de leões. E eles enfrentavam, enquanto todo mundo fugia, eles não fugiam. Havia um espírito diferente. É este o espírito. E você não pode se esquecer. Como rostos de leões. Um espírito vitorioso. Todo mundo foge, ele não foge. Todo mundo desiste, ele não desiste. Entrega, ele não entrega. Ele não se curva. Ele crê, ele segura. Ele permanece. Ele não abre mão, ele enfrenta. Ele vai até o fim. Como todos esses foram. E sempre vence. Pega o seu propósito. Vamos nos colocar de pé.
com Deus. Com a força da sua vida. Conversa com Deus. Eu não vou mais viver como eu tenho vivido, eu não vou andar da maneira que eu tenho andado. Eu não aceito esse espírito na minha vida, essa visão. Eu não saio dessa reunião a mesma pessoa, com a mesma visão, com o mesmo espírito. Não. Eu saio daqui pronto para viver uma vida diferente, um comportamento diferente. Uma visão diferente. Com decisões ousadas. O que é um gigante? Talvez você tenha muitos gigantes dentro de você. Você pode vencê-los. Um vício, uma mágoa, sentimentos miseráveis. Eu não sei. Mas a gente tem que sair de fase, mudar de fase. Você não pode ficar a vida inteira na mesma fase, no mesmo lugar. Porque nunca vence o que tem que vencer. Quando tem oportunidade, foge, recua. Treme de medo. Não. Rostos de leões. Seus rostos eram como rostos de leões. E eles não fugiam, eles não se curvavam, eles não se entregavam, eles tomavam posição. E enquanto não venciam, enquanto o último inimigo não era derrotado, não saía de lá. Defendia o que era. Eleazar defendeu. Samar defendeu a plantação de lentilhas. E Deus está falando isso com você. Rosto de leão. A pessoa que vai sair daqui não é a mesma que entrou. O meu espírito mudou. E eu vou viver como uma pessoa vitoriosa. Que recebeu de Deus poder para vencer qualquer obstáculo. Deus é conosco. O mesmo Deus que ungiu Davi, que ungiu seus valentes, a mesma unção está sobre nós. Nós temos a unção de Davi para enfrentar gigantes, inimigos e vencer. Não há nada que você não possa vencer. Deus está dizendo, as suas armas são diferentes, a sua força. Você tem um poder que o mundo não tem. Levante-se. Levante-se. Levante-se com poder. Porque nós temos unção para ir além. E nada pode nos deter. Nada. Assuma a posição. Meu filho, meu querido, tem crentes e crentes. Tem crentes que vão passar a vida com medo, como Saul e o exército que estava com ele. Tem crente que vai passar a vida correndo toda vez que um obstáculo chega. Tem crente que só vai aparecer para saquear os mortos. Mas tem crente que enfrenta o que vier e não sai de lá enquanto não obtém vitória. Diga, eu sou esse crente. Eu tomo posição. E eu sempre venço. Tem crentes e crentes. Tem todo tipo de crente. Tem crente para todos os gostos. Que crente é você? Tem crente que tem cara de choro, tem crente que tem cara de piedade, tem crente que vive correndo, tem crente que vive fugindo, tem crente que vive se escondendo, tem crente que vive em buracos. A Bíblia mostra, se eu tivesse tempo eu te mostrar mais ainda. Tem crente que vivia em buracos, tem crente
para todos os gostos. Agora aqui dentro, os crentes que estão aqui têm rostos como de leões. E que não se deita enquanto não devora a sua presa. E que não sai do campo de batalha enquanto não derruba o último inimigo. Esse é o nosso espírito. Esse é o espírito que domina a nossa vida. Esse era o espírito de Davi. Para estar com Davi, não podia ser covarde. E esse é o espírito que está sobre você. Um espírito de coragem. Você não foge, você não se curva. Pode ver que era a minoria. Mas o menor valia por 100. E o maior matava 1000. Esse é o espírito. Possua ele na sua vida. E quando você sair por aquela porta, você tem que se lembrar. Você é como um leão. Seu rosto como de leão. E o espírito que está em você é um espírito que não se curva. Você tem que crer no que diz a palavra e possuir na sua vida. Vamos parar com a história de que isso é muito forte para mim. Não, você é mais forte que tudo isso. Você não vai mais dizer, isso é grande demais, isso é forte demais. Não, não. Não, eu sou maior que isso. Eu sou mais forte que isso. O que está em mim é maior que isso. Porque a Bíblia diz isso. Eliseu disse isso para o servo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nós somos maiores, mais fortes que eles. E é assim que você tem que ver. O servo, antes dos olhos do servo serem abertos, ele estava desesperado. Quando o Senhor disse, Senhor, abra os olhos dele. Eliseu falou, para que ele veja que nós estamos garantidos. O Senhor é por nós. Então adquira a visão de Deus. Você não tem que temer nada. E eu não sei com que armas o inimigo tem vindo contra você. Mas você vai derrotá-lo com as armas que ele despreza. Que é a fé, o poder, a coragem. Porque Deus é com você. E não tem afronta, não tem inimigo, não tem levante que vai prevalecer. Deus está dizendo hoje isso para você. Nada vai prevalecer na sua vida. Nada. Sai daqui confiante. Porque Deus é com você e a vitória é sua. Como Davi venceu absolutamente tudo, Deus está dizendo, você vai vencer absolutamente tudo, ainda que seja muito maior que você. Mas acredite, os gigantes sempre caem porque eles são autossuficientes. Eles dependem deles mesmos. Mas nós dependemos do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Seja qual for o gigante que está no seu caminho, o Senhor já garantiu a você, vá em paz, porque ele já caiu pela sua fé. Então mostre o seu propósito. Rostos de leões, como rostos de leões. Fale com Deus com força. Eu confio, Senhor. Eu saio daqui confiante, seguro, segura. Está tudo bem, está tudo certo. O Senhor me trouxe para receber essa unção poderosa, porque eu posso vencer todas as coisas. Eu estou tomando posição, a vitória é minha. Passa do teu sangue sobre cada um, encha de poder, de força, de autoridade, reveste, Deus. Eu repreendo o espírito da covardia, do temor, do medo, da fraqueza, da incredulidade. Saiam em nome de Jesus. Que todos sejam revestidos de força, de poder, de poder. Seja tomado de poder, revestido de poder, cheio de poder. Para vencer o que cruzar o seu caminho.
Eu determino a sua vida restaurada, restituída, reconstruída. E tudo que cruzar o seu caminho, você tem o poder de derrotar. A vitória é sua em todas as situações. A vitória é sua. Você já venceu. Nada vai prevalecer a sua vida. Nada. Eu quero que você saia daqui confiante. Nessa palavra o Senhor está dizendo: nada vai prevalecer no seu caminho. Nada. Eu falo pelo Espírito Santo de Deus. Nada. Todo levante, toda injustiça, toda barreira, nada vai prevalecer. Tudo que veio contra você, nada vai prevalecer. Nada. Eu sei o que estou dizendo. Eu falo e você verá. Nada vai prevalecer. Porque Deus está dizendo: eu sou com você, eu não sou com eles. Eu estou com você, eu não estou com eles. Eu estou na sua vida, não estou com eles. A minha bênção está sobre você, a minha unção está sobre você, a minha mão está sobre você, e não sobre eles. Não sobre eles. Receba essa unção, receba esse poder, como leão, como rostos de leões. A terra tremia diante deles, porque seus rostos eram como de leões. Aleluia. Eu abençoo a sua vida, que você vai mudar de fase. Você vai sair dessa fase, você vai para outra fase, para viver coisas diferentes. E essa situação, esse tempo, esses problemas vão ficar para trás. Em nome de Jesus. Com as suas mãos santas, abençoe o lugar que você precisa e profetiza lá. Estamos mudando de fase. Eu estou indo para outra fase. Estou indo para um outro tempo. Eu vou viver outras coisas. O Senhor vai colocar na minha vida, no meu caminho, um novo tempo. Eu estou mudando de fase. Estou indo para outra fase. Eu vou viver coisas diferentes. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Salvador eterno, eu consagro cada pessoa para vitória, para avanços, como leões, como rostos de leões, com o espírito de vitória. Se o menor valia por 100 e o maior vencia 1000, eu consagro cada vida que aqui está para um novo tempo, uma nova fase, com outro espírito, para viver coisas completamente diferentes. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, a sua família, eu abençoo os seus sonhos. Eu concordo com cada mudança, cada vitória, restauração, restituição, reconstrução. E eu ligo aqui na terra essas vitórias para que sejam ligadas no céu. E eu desligo tudo que estava no seu caminho, atrapalhando, pesando, amarrando, para que sejam desligados no céu. Eu abençoo a sua vida, cheio do Espírito Santo, com a unção de Davi. Um espírito excelente, corajoso, que é contagiado pelo espírito de Davi, um espírito corajoso e poderoso. Não pega nenhum outro espírito, apenas um espírito de mais que vencedor. Um espírito como o mesmo que tomou os valentes de Davi. Seus rostos eram como os de leões e eram como corças, eram tão rápidos, tão ligeiros. 100, um valia por 100, um derrotava 1000. O menor valia por 100 e o maior valia por 1000. E você vai sair daqui com esse espírito, porque Deus te capacita para mais, Deus te prepara para mais. Ele derrama essa unção para você ir além, fazer o que parecia impossível, para viver coisas que para você eram impossíveis. Você sai daqui com um outro espírito, para viver de uma forma diferente.
e desfrutar da grandeza de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém.